Olá, meus queridos alunos do segundão! Hoje a gente vai ter uma aula que é assunto sério, hein? E quando eu digo que é assunto sério pensa num filósofo que a galera tem uma certa dificuldade às vezes de entender. Mas isso não impede a gente de entendê-lo, tá? Suas ideias podem parecer complexas, mas elas foram a fundação do pensamento atual, principalmente de muita militância, tá, galera? Vocês vão ver que tem, por exemplo, tem um cara que é grafiteiro que chama Banksy, que ninguém sabe quem ele é na real, porque nunca foi visto uma foto dele, nem nada do tipo, que as obras de arte dele são na rua, e são quase sempre críticas sociais muito fortes, né? Primeiro porque ele usa a arte como forma de linguagem para crítica social. Segundo que ele também usa essa crítica social para questionar o espaço dos museus, porque existe essa ideia de que a arte é só o que está no museu e o que está fora do museu não é. E na verdade não. A gente vai ver os artistas como forma de crítica e protesto trazendo a arte nas ruas, nos muros, nas pichações, por onde for, vai se tornar um local de manifestação artística, tá? Então não é muito incomum vocês verem manifestações sociais com intervenções artísticas, né? A arte por si, ela passou por um processo como se ela fosse engolida pela Revolução Industrial, e eu vou explicar por quê, tá? E por isso esses artistas se posicionam contra essa arte industrial. Não é porque você não está dentro de uma grande indústria de fornecimento artístico e entretenimento, ou que você não está dentro de um museu, que você deixa de ser artista e que a sua arte deixa de ser uma forma de comunicação daquela sociedade e de linguagem, é claro, tá? O nome da aula é Liberdade e Linguagem, Habermas. As aulas são referentes às aulas 33 e 34 de Sociologia de vocês, tá? Desculpa, gente, de Filosofia. Pelo amor de Deus, de Filosofia, tá? De Filosofia de vocês, tá bom? É que eu dei aulas de Sociologia hoje, então ficou na ponta da língua. Então, a modernidade é o período após a Revolução Francesa, que é de 1789. Boa parte do mundo passou a ter valores que consideramos modernos. Por exemplo, antigamente, a função social e o ofício se ligavam à sua família. Isso explica a origem de alguns sobrenomes, por exemplo. E hoje poderemos decidir o que desejamos dentro das possibilidades que nos é dada. Ou seja, isso é visto como uma liberdade muito diferenciada dos períodos anteriores. Então, por exemplo, o sobrenome Ferrari vem de uma ideia de família de ferreiros, né? E dentre outros sobrenomes aí que tem muita ligação com o ofício da família na época. Então, se você fosse filho de um ferreiro, possivelmente você iria exercer essa mesma função, tá? E nesse sentido, a gente não tinha aquela liberdade de escolha como a gente tem hoje, que mesmo que hoje é muito limitada, porque vamos combinar que se a pessoa não tem dinheiro, é muito difícil ela fazer uma faculdade de medicina, por exemplo. Então a gente até hoje tem uma certa limitação de escolha, porém, em comparação a essa época, a gente é muito mais livre, né? Ser moderno é se voltar para o futuro e as suas possibilidades de transformação, e não para o passado. Então a modernidade, ela cria essa cultura de futurismo, de tudo voltado para o futuro. Por quê? Diferente dessas tendências antigas, né, que o seu destino já estava traçado pela questão da hereditariedade, né? Você agora não tem esse destino mais traçado, então o futuro lhe pertence. Isso é um problema, porque ao mesmo tempo dá a ideia de responsabilidade, como se tudo que vai acontecer com você fosse culpa sua, fosse responsabilidade sua. Até certo ponto, você é mesmo resultado das suas escolhas. Porém, entretanto, né? Todavia, aí, né? A gente também tem que pensar que nem tudo que acontece na nossa vida está sob nosso controle. O exemplo disso foi essa pandemia que aconteceu agora. Quem que escolheu viver essa pandemia? Ninguém, né? Não é como se a gente estivesse escolhendo viver sobre esse período. Porque como a gente está vivendo uma época de muita confusão política, as pessoas acham que as pessoas que estão se protegendo contra o Covid-19 estão optando por isso, mas não é uma opção, galera. A gente não optou esse momento histórico, tá? Então, muitas coisas do nosso futuro não dependem de nós. Dependem também das causalidades, tá? Que são essas causas externas, né? Essas coisas diferentes aí que saem do nosso controle. Então,
Eu vou fazer rapidamente para vocês a leitura do Manifesto Comunista. Um minuto que eu vou pegar aqui rapidinho. Vamos lá então. Leitura Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por consequente, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as procedentes. Dissolvem-se todas as relações antigas e cristalizadas com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os outros homens. Então, nesse sentido, tudo que era antes, na Idade Média, relacionado à religião, pois havia-se uma concepção de coletividade cristã, né, onde toda a sociedade vai se libertar para conquistar o paraíso pós-morte, agora é substituído por uma visão individualista do capitalismo, e até essa visão antiga se torna antiquada, né? Então, o que o Marx está dizendo é que antes dos meios de produção revolucionarem a sua demanda, né, mudarem os costumes da humanidade num todo, eles também tornam antiquado aquilo que é anterior. Então, eu vou dar um exemplo de transporte, para ficar mais claro isso que o Marx falou. Por exemplo, as linhas de trem se tornaram uma coisa antiquada, certo? Pois, hoje em dia, dificilmente você vai achar numa cidade um trem que tenha vagões disponíveis para pessoas que queiram viajar por ele, tá? Antes de tornar isso uma coisa que quase não foi reproduzida mais, o capitalismo tornou esse tipo de transporte antiquado com essa intervenção da criação dos automóveis, tá? Inclusive no sentido de levar a produção, né? Pelo caminhão, depois pelo avião, né? E aí vai desenvolvendo mais tecnologicamente os navios, né? Então, assim, o capitalismo, quando ele cria uma nova mercadoria, ele não simplesmente cria um mercado novo, ele cria um costume novo, né? Ele cria também uma prática nova. Então as pessoas deixaram de usar os trens para usar os carros, né? Então, nesse sentido, o Marx está falando, constantemente o capitalismo faz isso. Então essa sensação de instabilidade é constante, é uma sensação de mal-estar social que a gente tem no capitalismo, que faz com que a gente pense que as relações sociais nunca são duradouras, né? Até o Zygmunt Bauman, que é um marxista e filósofo também, vai trazer isso para as relações afetivas, né? E comentar sobre, por exemplo, como da mesma maneira que as relações sociais são instáveis no capitalismo, porque o tempo todo está mudando as coisas, né? E a gente tem que estar se adaptando o tempo todo a essas mudanças, nas relações afetivas isso vai se refletir também, tá? Então, é muito comum aí nessa era que a gente está vivendo, as pessoas não se sentirem estáveis em termos amorosos e afetivos, se não terem aquela sensação que as pessoas tinham antes de que vão casar com alguém e ficar pro resto da vida, né? E até faz sentido, uma vez que, da mesma maneira que os produtos que vão se tornando mais modernos, mais sofisticados, mais adaptados às atualidades são mais valorizados, as relações que vão se adaptando também. Porém, a gente é de carne e osso, né, meus queridos? A gente não consegue ficar atualizando o nosso software a cada um mês. A gente passa por mudanças lentas e gradativas, né? Porém, pessoal, nesse trecho, o Marx estava também, logo em seguida, assim, desse trecho, ele comenta como o futuro da humanidade é o comunismo, que o capitalismo está fadado a entrar em crise, porque através dessa instabilidade constante, crises constantes que o capitalismo cria, por conta da sua modernização, por conta da sua mudança de meios de produção, até porque isso faz parte do jeito que o capitalismo se mantém, ele precisa ficar modificando-se o tempo todo para as classes sociais ficarem desorientadas e não conseguirem se tornarem antagonistas, porque quando uma classe social ganha consciência política, o capitalismo vai lá e faz o quê? Se adapta àquela consciência para cooptar ela, e dessa maneira o capitalismo
consegue frear toda vez essas revoltas sociais através dessas novas demandas, né, que ele cria. Para o Marx, o capitalismo ia chegar num limite uma hora, ele não ia conseguir o tempo todo revolucionar, né? Então, vai chegar um momento para o Marx que vai chegar ao limite dessa produção capitalista, que vai chegar ao limite dessa inovação capitalista, que eles não vão mais conseguir criar essas crises periódicas, essas confusões periódicas, e aí a humanidade vai realmente entrar num outro estágio, que na visão dele é o comunismo, é uma visão otimista até, né? Dizendo que, quer queira ou não, isso vai acontecer, tá? E aí, pessoal, ao mesmo tempo que é uma visão otimista com o futuro do capitalismo, né? O capitalismo devastou a natureza com seu consumo desenfreado e produção excedente. Aí vai criando essa sensação de urgência, né? A gente tem que mudar isso antes que acabe com tudo de vez, né? Isso criou uma tradição de crítica à modernidade, encabeçada pela sociologia do Max Weber. Em sua obra mais conhecida, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, lembrando que espírito é o sentido de mentalidade aqui, o Max Weber está muito mais interessado em explicar as mentalidades em si, né, que o capitalismo criou, atrelado ao protestantismo. Ele aponta que na realidade nosso destino está completamente traçado antecipadamente pelo sistema até que ele se esgote por completo. Então, nesse sentido, ele fala assim, se até a visão religiosa teve que se adaptar ao individualismo capitalista, a gente saiu daquela coisa de salvação coletiva católica e pulamos para uma salvação individual protestante, aquela ideia de que eu me salvo e eu não tenho que ter ligação nenhuma social com essa salvação. Isso se liga diretamente também com a criação da mentalidade individualista capitalista, que justifica a ideia da exploração, né? Que justifica a ideia de que uma pessoa pode deter vários meios de produção e que o trabalhador vai lá vender sua força de trabalho, né? Nesse sentido, o trabalhador vê no seu trabalho uma coisa muito triste, muito técnica, muito mecânica, e aí vem a religiosidade para dar uma hora de mágica para as coisas. E a ética protestante, aí na visão do Max Weber, ela traz essa concepção de sacrifício pelo trabalho como sacrifício de Cristo pela humanidade. Então, o trabalhador se sacrifica pelo trabalho porque o trabalho não é mais um fator social, né? Ele agora é um fator religioso que envolve uma concepção de salvação. Não é à toa que muitos protestantes, meus queridos, vão embutir a ideia da prosperidade, que é o quê? Quanto mais dinheiro você ganha, mais abençoado você é. Quantos carros por aí vocês veem que foi Deus que me deu? Escrito. Tô rindo porque, gente, isso é tão estranho quanto você vê na Idade Média uma carroça escrito foi Deus que me deu, sabe? Por que não tinha isso naquela época? Primeiro, porque as pessoas não sabiam escrever, né? Começa por aí. Segundo, que não faria sentido para a mentalidade cristã daquela época. Só faz sentido para a mentalidade cristã atual, tá? E o Max Weber, ele faz uma crítica ferrenha nesse aspecto, tá? Quem não enxerga a crítica do Weber é porque não entendeu a obra dele. E são muitos, viu? Não são poucos não, pessoal. Vocês pensam que vocês têm o quê? O creme de la creme aqui da leitura filosófica dando aula. O Habermas e a teoria da ação comunicativa. Então, como pensar o mundo moderno e as suposições que enfrentamos e as suposições para enfrentarmos as crises geradas? Max Horkheimer e Theodor Adorno pensaram sobre isso, fundando o que é conhecido por teoria crítica ou Escola de Frankfurt, na Alemanha. Para ambos, a sociedade pós-Revolução Francesa não trouxe verdadeiros avanços para a humanidade. E, embora a ciência de fato evoluiu, não foi para todos nem pelo interesse de todos. O desenvolvimento científico foi atrelado única e exclusivamente para a produção capitalista, fazendo com que tenhamos desenvolvido o que os estudiosos de Frankfurt consideram uma razão instrumental. Essa razão não questiona os fins das suas ações. O que é razão instrumental? É uma razão técnica aplicada na prática de produção. E aí, quando você faz uma razão técnica aplicada para a prática de produção, para que serve sociologia? Para que serve história? Para que serve filosofia? Não serve para nada. Realmente, na visão extremamente tecnicista, qualquer tipo de ciência que leva você para uma reflexão dos fins daquela prática não serve. E aí eu posso incluir todas as ciências, não só as ciências humanas. Porém, como é papel das ciências humanas questionar justamente os fins, eles viram e falam, não, ué,
Por mais que essa razão instrumental seja a predominante, a gente tem que realmente lutar por um outro tipo de razão, que é a razão crítica. O que é a razão crítica? Pegar o conhecimento científico a favor do ser humano, né? E quando eu digo conhecimento científico a favor do ser humano, meu querido, é tipo assim, com o nível de tecnologia que a gente tem hoje, vocês acham que era pra gente estar tendo fome no mundo? Miséria? Vocês não... Gente, a tecnologia agrícola, unida com a tecnologia industrial, era pra gente não ter ninguém passando fome. O que acontece é que essas tecnologias só servem para o capitalismo, para produzir mais, para ter mais lucro, e não para acabar com a fome, como de fato deveria ser, entende? Vocês estão entendendo? Então é nesse sentido que eles falam. A razão crítica é essa ciência que serve ao ser humano. Então, por exemplo, um exemplo de razão irracional, como diz o Max Horkheimer, é a criação de armas nucleares. Porque isso não vai favorecer a gente em termo nenhum. Energia nuclear é uma coisa, arma nuclear é outra, né? Então estudar energia nuclear é importantíssimo até no ponto de vista para a gente poder criar um tipo de energia que não destrói a natureza, né? Que não consome a natureza. Agora, se eu for pensar no ponto de vista de criação de arma nuclear, você está criando um tipo de ciência para matar ser humano. E aí vem uma grande contradição. A ciência foi um desenvolvimento nosso para poder nos salvar a princípio, para poder nos ajudar. A gente desenvolveu ciência pela nossa sobrevivência, né? Usar a ciência para matar, né? Poxa, isso é uma razão irracional. Por quê? Razão científica, mas irracional no seu fim, na sua prática. Você cria um mega instrumento de morte do próprio ser humano e da própria espécie. E às vezes pode até que o próprio criador possa morrer, né? Inclusive. Então, em contrapartida, é papel da ciência desenvolver a razão crítica, que estaria de fato ligada à emancipação humana. E aí vocês têm a foto do Habermas. E, gente, uma curiosidade, ele é um dos poucos filósofos que ainda está vivo. Que vocês vão estudar, tá? Então valorizem. Senhorzinho bem simpático, né? E aí o Habermas foi aluno do Adorno, desenvolveu visões sobre a questão sociais atual. Para o filósofo, não é puramente a economia somente que consolida o poder do capitalismo. Isso seria reduzir a discussão ao paradigma da produção. Para ele, é necessário compreender que seres humanos dialogam entre si e aí formam opiniões, muitas vezes através desse processo. Por isso havia o paradigma da comunicação, um fator que é inclusive emancipatório. Através do diálogo, temos a possibilidade de transgredir da alienação, imposta pela razão instrumental. Em outras palavras, o sistema, que é a dominação do trabalho capitalista, não influencia totalmente no mundo da vida, que é esse mundo particular e que também é coletivo, tá? Então, assim, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ano passado vocês estudaram o que era alienação e transgressão. Alienação é quando você obedece a um sistema de cultura política predominante sem questionar, mesmo quando ele não te beneficia. Transgressão é quando você questiona esse sistema e através do questionamento você vai criando o que a gente chama de consciência política, tá? E aí então a gente tem a separação entre a ciência e a vida, que pode ser sanada pela divulgação científica. O que o Átila Itamarino está fazendo é uma coisa incrível em termos de divulgação científica. As lives que ele está fazendo, inclusive, eu estou acompanhando. Por quê? Ele sabe que nem todo mundo vai ter aquele conhecimento de microbiologia com tanta eficácia quanto ele, que é PhD. Então ele pega aquele super conhecimento dele, que é acadêmico, que é até difícil de entender em linhas gerais, e transmite através de um meio de comunicação popular, que é o YouTube. E hoje em dia, considerando hoje em dia, é um dos mais utilizados, até mais que a televisão, né? Em alguns quesitos. E ele passa uma ideia que é complexa de uma maneira mais simples, que as pessoas entendam e elas deixam de ser alienadas sobre assuntos referentes à matéria dele, à área dele, entende? Então, nesse sentido, ele está sendo um grande ativista da causa científica, né? Da mesma maneira, a crítica se opõe ao empobrecimento da arte como forma de reflexão, tá? Então, quando o artista critica, ele está saindo daquela posição de reprodução cultural que só vai reproduzir o que estabelece o sistema, que é aquele clichêzão artístico, e sai dessa linha e leva a reflexão para a pessoa que está vendo a arte dele, né?
o artista subversivo por natureza, né? E aí, quer queira ou não, ele sabe que a arte dele pode ser provocativa, que a arte dele, pela provocação, vai gerar discussão, e essa discussão vai gerar o que a gente chama aí de transgressão da alienação, beleza? Deu para entender, meus queridos? Eu espero que sim. É uma aula sobre comunicação, então eu tenho que estar, obviamente, muito bem comunicativa. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.